Olá para você que acompanha a programação da TV Universitária. Hoje é segunda-feira, dia 4 de dezembro. Vamos começar a semana com bastante informação. Pesquisadores descobrem uma planta do cerrado que é resistente a queimadas e desmatamento. Profissionais da área de comunicação podem participar do Prêmio Regional de Jornalismo Orley Moreira. Saiba como no nosso telejornal de hoje, que tem ainda o quadro Fique por Dentro, tudo sobre a Olimpíada Universitária do fim de semana. Migrações internacionais, trabalho e saúde foi o tema do seminário do programa de pós-graduação em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador na UFO. O TV Notícias está no ar. Estamos no interior do estado e o Cerrado Mineiro é que garante as áreas de pastagem e de plantio. Muitas espécies são típicas da região e pelas condições climáticas e pelo próprio ambiente, queimadas e o desmatamento são frequentes por aqui. Uma equipe de pesquisadores da UFO analisou uma planta que é resistente a tudo isso e que após condições adversas, ela é uma das primeiras a brotar. De longe, a flor chama a atenção pela cor e beleza. A Adenocalima nodosum é típica do Cerrado. Vanessa é professora do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia. Conta por que decidiram pesquisar sobre a planta. A Adenocalima nodosum é uma planta que nós chamamos de pioneira. Pioneiras são aqueles organismos, são aquelas plantas que após o momento de distúrbio ou estresse são as primeiras a germinar, crescer, florir, ou seja, reproduzir. Então tem um ciclo de vida muito rápido. A pesquisadora explica que áreas desgastadas na biologia são conhecidas como ambientes de estresse. Para o estudo, escolheram analisar dois diferentes, o de queimada e o de desmatamento. Nesse caso, um acero para evitar a proliferação do incêndio. Após os momentos de estresse, acompanharam o crescimento da planta, da floração até o fim da frutificação. Observaram principalmente o aspecto da simetria e dos visitantes florais. Os visitantes florais e até mesmo os polinizadores possuem condições de verificar essa simetria. Então, quanto mais simétrica for essa flor, mais visitada ela será, pois os visitantes saberão que ela terá qualidades de recursos melhores do que flores não simétricas. Por meio do estudo, descobriram que as flores no ambiente de fogo eram mais simétricas e receberam um número de visitas florais 3 vezes maior do que no ambiente desmatado. Nossos resultados mostraram que em ambientes de fogo, as flores são muito mais simétricas e, consequentemente, são muito mais visitadas por visitantes florais, chegando a ser até 3 vezes mais atraídas do que um ambiente desmatado. No total, participaram do estudo 5 pesquisadores. Foram 5 pesquisadores muito interessantes da nossa universidade, a professora Vanessa Stefani, que é professora do Instituto de Biologia, a professora Denise Lange, que é professora da Federal do Paraná, também participou Andréa Vilela, que é uma pós-doutoranda nossa, e a Clébia Ferreira, que é uma técnica administrativa com mestrado em ecologia, aqui do Instituto de Biologia também. A pesquisa começou em 2013 e foi realizada até aproximadamente maio de 2014. E este ano, os resultados foram publicados em uma importante revista científica da área, a Social Biology. A Social Biology é uma das revistas mais antigas que nós temos na área de ecologia, que lida com questões de insetos sociais. É uma revista que publica, por exemplo, sobre formigas, sobre abelhas, sobre vespas e sobre animais sociais, agora de forma mais geral, né? E o trabalho delas se encaixou nessa revista porque elas mostraram uma relação entre formigas e plantas, né, num ambiente deflorestado de cerrado e num ambiente impactado pelo fogo. E a gente percebeu aí uma equipe muito envolvida em relação à pesquisa, uma grande contribuição ao meio ambiente. A semana começou quente com uma chuvinha fraca em algumas cidades da região. Vai ter mais chuva nos próximos dias. E a previsão completa para esta terça-feira você vê agora no mapa.
Em Uberlândia, o dia começa com sol e aumento de nuvens. Pode chover a qualquer hora do dia. A mínima prevista é de 22 graus e máxima de 29. Em Araguari, a temperatura varia entre 17 e 25 graus. Tem previsão de chuva. Em Patos de Minas, a terça começa com um clima mais agradável. Mínima de 16 graus e máxima de 27. Pode chover forte à tarde e à noite. Muito calor em Ituiutaba, com mínima prevista de 22 graus e máxima de 29. Pode chover ao longo do dia. E em Monte Carmelo, a terça começa quente, período de nublado e tem possibilidade de chuva ao longo do dia. Mínima de 17 e máxima de 25 graus. É comum as pessoas escovarem os dentes após as principais refeições do dia. Mas na hora de passar o fio dental, muitos se esquecem. O que muita gente não sabe é que este mau hábito pode trazer muitos danos à saúde bucal e ao organismo humano de uma forma geral, podendo até ter risco de morte. Segundo pesquisa do Datafolha, 57% dos brasileiros utilizam o fio dental diariamente e apenas 30% usam mais de uma vez por dia. A estudante vargiense Maria Eduarda faz parte desta estatística. Diz que se preocupa com a saúde bucal e o uso do fio dental é constante. Porque senão pode dar cárie, pode perder os dentes. E tem que estar com um sorriso bonito também, né? É. Além da saúde, né? Todo mundo sabe da importância do uso do fio dental para a saúde bucal e do corpo. Mas qual é a maneira certa de usá-lo no dia a dia? O fio dental ele deve ser usado preferencialmente antes da escovação. Para já nesse momento a gente já fazer a remoção das placas bacterianas que ficam entre os dentes onde a escova não alcança, né? E sempre usar o fio dental limpo e um pedaço bem grande para que a gente possa fazer essa limpeza, né? E sempre fazendo o quê? Abraçando o dente, né? A gente introduz o fio dental entre os dentes e leva até a linha da gengiva. Nunca passar somente entre os dentes. A gente precisa chegar nessa região da gengiva para fazer essa limpeza corretamente. Se houver sangramentos, irritações na gengiva ou mesmo dificuldade de limpeza com o uso do fio dental, isso pode significar problemas à vista. A orientação é procurar um dentista. No início, por falta de saber como manusear o fio dental, às vezes as pessoas forçam um pouquinho para fazer essa limpeza. Pode ocorrer sangramentos, né? Ou então, por não ter o costume, o sangramento ocorre no início. Mas a tendência é esse sangramento diminuir com o passar do uso do fio dental. Então, sangrar não quer dizer e não deve ser motivo para parar de usar o fio dental. O uso do fio dental pode e deve começar quando criança, diz a especialista. A partir do momento que a criança já apresentar dentes que se encontram, que se juntam, que estão juntinhos, é importante já os pais ou o responsável já estar fazendo essa limpeza com o fio dental, né? Para a gente poder estar prevenindo as lesões de cárie, né? A doença cárie e também os problemas de gengiva que podem ocorrer pelo acúmulo de placa bacteriana nos dentes. Então ficam as dicas aí da especialista. Depois do intervalo, migrações internacionais, trabalho e saúde foi o tema do seminário do programa de pós-graduação em saúde ambiental e saúde do trabalhador na UFO. E ainda, profissionais da área de comunicação podem participar do Prêmio Regional de Jornalismo Orley Moreira. Sabe como? Daqui um pouquinho, o TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. O governo de Minas lançou na última sexta-feira um fundo de investimentos em participação de 50 milhões de reais para empresas de base tecnológica desenvolvidas nos centros de pesquisa de universidades e institutos federais do Estado. O programa Seed for Science foi estruturado pelo BDMG e pela Fundep Participações, com parcerias como a Fundep e FAPEMIG. Mais informações pelo www.fundepar.com.br ou pelo e-mail seedforscience@fundepar.com.br. Muita gente participou do 5º seminário do programa de pós-graduação em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, organizado pelo Instituto de Geografia da UFO. O tema deste ano, Migrações Internacionais, Trabalho e Saúde. O seminário foi promovido pelos estudantes do programa de pós-graduação em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador.
Esse nosso quinto evento, esse quinto seminário do nosso PPGAT, ele se propõe a falar sobre a população e seus movimentos, a saúde ambiental e saúde do trabalhador, que envolve essas migrações, esses deslocamentos populacionais na região do Triângulo Mineiro e especialmente na nossa cidade de Uberlândia, né? Viviane é professora do Instituto de Geografia da UFO. Na palestra, compartilhou alguns resultados da pesquisa de doutorado sobre o trabalho de imigrantes no Brasil, em Minas Gerais e em Uberlândia, e as políticas públicas de saúde e trabalho para essa população. Trago dados oficiais e o papel do Estado, né? Como o Estado se coloca em relação às migrações internacionais e os trabalhadores imigrantes que aqui estão. Kelly é fundadora do trabalho de apoio e assistência aos refugiados estrangeiros. Conta que a ONG surgiu oficialmente em abril de 2017. Na palestra, falou sobre a parceria entre a organização e a pesquisa da doutora Viviane. Pessoas do mundo têm chegado aqui no Brasil e em Uberlândia também. Então são pessoas que têm necessidades várias, a começar da língua, porque por não conhecer a língua já dificulta a questão de atendimento, né, de saber onde ir, o que fazer, entra questões de exploração também de trabalho. Então por isso que a ONG existe, para auxiliá-los e lutar em favor dos direitos deles também. O professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e da Universidade Federal de São Paulo, Cássio, foi convidado para falar sobre os processos imigratórios internacionais e a saúde dos imigrantes. Discute a questão do refugiado não como sofrimento na origem, mas como sofrimento no processo. E sofrimento também na cidade que ele vai se instalar. Ausência de redes de amigos, de redes de familiares, ausência de trabalho, né? Intercorrências na sua saúde que podem surgir nesse período e em casos de refugiados africanos também o racismo, né? Relações raciais mais complexas que envolvem essa população. A diretora de pós-graduação da UFO, Heloísa, acredita que o seminário é um espaço importante para a troca de ideias e experiências entre os pesquisadores. É um momento de integração, de apontar soluções para as importantes questões que permeiam a sociedade brasileira. Então, tratar de políticas migratórias, políticas de emprego é extremamente importante. E o cenário é esse, o palco é esse. É o programa de pós-graduação, é a universidade tomando seu papel na condução dessas importantes questões. Nós sabemos o quanto a Universidade Federal de Uberlândia é importante para a nossa região, formando profissionais em diferentes áreas, prestando serviços à comunidade, desenvolvendo pesquisas e muito mais. Os veículos de comunicação e profissionais da área também são responsáveis por divulgar boa parte de tudo que é produzido na UFO. Profissionais da área que, de alguma forma, noticiaram fatos sobre a instituição podem ser reconhecidos com o Prêmio Regional de Jornalismo Orley Moreira. Quem fala mais com a gente sobre essa iniciativa e quem pode participar é o Tiago Crepaldi, que é estudante do curso de jornalismo da UFO e também assessor do projeto. Tiago, muito obrigado pela presença. Quando a gente fala de um prêmio como esse, é bom porque reconhece o trabalho dos profissionais da área de comunicação, nós todos inclusive, como também divulga um pouco mais a nossa própria instituição, não é mesmo? Isso mesmo. A ideia do prêmio, né, o primeiro ano da edição do prêmio, é justamente valorizar o que é produzido pelos profissionais da área, tanto da cidade de Uberlândia quanto da região. E aí prestigiar também a universidade, aquilo que é dito e é produzido dentro da universidade e a partir da comunicação ela consegue extrapolar os muros da universidade, né? Uhum. Isso é muito importante. Que tipo de matéria ou de material pode ser apresentado para ser avaliado? Não é só notícia em si, quer dizer, tem vários produtos podem também participar? Isso, a gente tem basicamente 5 categorias. E aí a gente nomeia produtos jornalísticos e de comunicação, né? Uhum. E aí as categorias são rádio, TV, audiovisual, que entraria a TV, impresso e também propostas empreendedoras, que aí entraria com tecnologia, propostas mesmo que viessem nesse sentido de inovação. Quando a gente fala de profissionais da área de comunicação, automaticamente a gente pensa, bom, então é algum profissional que tem que ter um vínculo direto com uma emissora de TV ou com um jornal impresso. É basicamente isso ou não necessariamente? Se ele tem, por exemplo, uma página ou um portal de notícia e ele de alguma forma noticiou, ele também pode participar? Isso, está aberto para todos os profissionais.
credenciados ou não credenciados, tem categoria específica para estudantes e profissionais, e uma curiosidade, vão ser aceitas também publicações de blogs, desde que entre dentro das especificações do web jornalismo. Então isso também é levado em consideração, sim. Eu não podia deixar de falar que o prêmio leva o nome do nosso jornalista Orley Moreira, que tem 50 anos, praticamente está completando agora 50 anos de atuação no jornalismo local e, claro, mundial, porque o trabalho dele é reconhecido fora, inclusive, daqui também da nossa cidade. É uma forma também de reconhecer o trabalho do Orley, não é mesmo? Exatamente. A escolha não foi sem querer, ele realmente é uma referência no jornalismo na região, não só em Uberlândia, e aí a ideia do prêmio é a cada ano homenagear aí um nome, né, um ícone para referência, na área de comunicação. Que bom. Tiago, só para a gente fechar, as pessoas que querem participar, o que elas devem fazer? Então, as inscrições encerram amanhã, dia 5 de dezembro. Todas as informações, desde o edital e as regras de submissão, estão disponíveis no site. É o www.premiotriangulojornalismo.com.br. E aí lá tem as regras para submissão dos produtos, envio do resumo, e aí está aberto para todo mundo poder participar. E vai ter uma festa também de homenagem, né? Pelo menos o prêmio ele vai ser entregue no dia 14, é isso? Isso, dia 14 acontece a premiação. Os 3 melhores trabalhos serão selecionados por uma banca avaliadora e esses trabalhos serão levados à júri popular. E aí no dia 14, às 7 horas da noite, lá no Anfiteatro do 5S, aqui no Campo Santa Mônica, acontece a premiação. Que bom, importante esse trabalho, com certeza. Tiago, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. A gente que agradece. Que bom. E depois do intervalo, tem esporte, com os comentários sobre a Olimpíada Universitária no fim de semana. E ainda, estudantes, professores e técnicos da UFA podem fazer de graça a prova do TOEFL. Eu volto em instantes, até já. O Fórum Regional Dilemas do Trabalho Contemporâneo, realizado pela Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo do Escritório de Assessoria Jurídica Popular da UF, será realizado no dia 6 de dezembro, próxima quarta. Quem tiver interesse em participar, as inscrições devem ser feitas até o dia do evento. Todas as informações no www.clinicatrabalhoescravoufo.wordpress.com. Estão abertas as inscrições para o exame TOEFL, teste de nivelamento usado para quem pretende ingressar nos cursos presenciais do Inglês Sem Fronteiras. A repórter Gislene Rodrigues traz mais informações. Olá, Flávia, a todos que acompanham TVU Notícias podem participar do exame, estudantes, professores e técnicos administrativos da UFO. Para ter mais detalhes, eu converso com o professor Ivan Ribeiro, ele é coordenador do programa Idiomas Sem Fronteiras. Professor, conta pra gente o que é esse exame, a importância dele. O exame TOEFL-ITP é um exame que foi custeado pelo governo federal, então várias universidades possuem esse exame, fazem a aplicação desse exame desde 2013. E em 2017 nós começamos a aplicação em outubro e vamos agora até o meados de dezembro, né? E as inscrições ainda estão abertas, então dá tempo de fazer. Estão abertas até amanhã, dia 5, e também vai ter uma edição no próximo ano, quem ficar de fora dessa? Isso, a gente tem as inscrições abertas até amanhã, né? Lembrando que elas fecham geralmente 4 dias antes da data do teste, né? Então o estudante, o professor ou o técnico administrativo que quiser fazer a prova, então ainda dá tempo. Né? Também falar um pouquinho do teste. Esse teste ele é muito utilizado para editais de mobilidade. A Diretoria de Relações Internacionais, por exemplo, a partir do ano que vem, vai utilizar o score desse teste, o resultado desse teste, para a seleção dos seus alunos. Né? Nós estamos também montando estratégias para uso desse teste em editais de iniciação científica, ou mesmo ele é válido para programas de mestrado e doutorado da UFO. Professor, então vamos reforçar o convite, como se inscrever? Pois é, o aluno pode se inscrever, o candidato pode se inscrever via site no isfaluno.mec.gov.br e nós temos aqui, né, um setor no bloco G, na sala 220, que nós podemos também resolver todas as dúvidas que o aluno possa ter.
As provas acontecem nesse final de semana? Elas acontecem nesta sexta e também neste sábado. A duração da prova é de cerca de 2h30, né, com preenchimento de formulários, etc. Nós temos disponibilidade para o horário das 9 da manhã e também das 14. Então, sexta às 9, sexta às 14, sábado às 9, sábado às 14 horas. Professor Ivan, muito obrigada pelas informações. Lembrando, pessoal, que a inscrição é gratuita. É com você, Flávio. Obrigado, Gislene. E agora nós vamos falar de esporte. Vamos saber das finais individuais e das quartas de final dos coletivos do fim de semana da Olimpíada Universitária. É o nosso quadro Fique por Dentro, uma parceria entre TV Universitária, Diretoria de Comunicação e Arquibancada UFO, que é um projeto de extensão do curso de jornalismo. Tá acabando. Rolou no último final de semana a penúltima rodada da Olimpíada Universitária da UFO de 2017 e foram as finais das competições individuais e as quartas de final das competições coletivas. O Zina tá aqui com a gente, ele vai mostrar de tudo que rolou aí, os destaques do que rolou nesse último final de semana. Então, Zina, sábado rolou as competições individuais e como que foi o placar dessas competições? Então, Pedro, na natação feminino, o pódio geral ficou para engenharia em primeiro lugar, seguido da atlética direito e monetária. Já o pódio masculino, a medicina ficou com o primeiro lugar, seguido da engenharia e em terceiro lugar a monetária. No judô, o pódio geral feminino ficou para engenharia, seguido da educa e monetária. Já o pódio masculino, a engenharia subiu de novo em primeiro lugar, seguido da monetária e do direito. Bem, também foi a primeira vez que rolou o e-Games e o placar seguiu no feminino. Em primeiro lugar foi a Rafaela Teltuc, da Engenharia de Uberlândia. Em segundo foi a Larissa Ramos, da Atlética Educa. E em terceira, a Paloma Larissa, da Atlética Exatas. No masculino, o primeiro colocado foi o Vitor Carvalho, da Educa, seguido de Gabriel Ferreira, da Medicina, e Alexandre Gomes, da Atlética Humanas. Também rolou no domingo as competições coletivas. E Zina, como que ficou os placares dessas competições coletivas? Então, Pedro, no domingo aconteceu, os jogos coletivos, foi muita emoção em todas as quadras, em todas as partidas, e algumas delas aí, como por exemplo no basquete, lá no G6, a engenharia venceu a monetária pela diferença de uma cesta, 44-43. Já no futsal feminino, a Humanas contra a Engenharia foi uma partida muito emocionante. Para além do tempo regular, foi decidida aí nos pênaltis. Nas penalidades, a Engenharia marcou 2 gols, enquanto a Humanas marcou 1. A Engenharia segue aí na competição. E no futebol de campo, a disputa entre Exatas e Educação Física também foi para as penalidades. A Educa saiu na frente aí com 9 gols contra 8 da Exatas. E ela segue na competição. E na classificação geral, quem vai seguir para a próxima etapa, que é as finais? Então, das 23 atléticas aí que começaram a competição, 14 seguem na disputa. A Engenharia Uberlândia está aí com 8 modalidades coletivas para a semifinal, enquanto que a Educa tem 7, seguido da Fisioterapia com 5 e a Monetária com 4 equipes coletivas. Muito obrigado, Zina. Bem, esse foi o Fique por Dentro, que é um produto informativo que reconhece a importância da Olimpíada Universitária tanto para a comunidade acadêmica quanto também para quem acompanha esse evento. Não conseguimos falar sobre tudo, mas a gente sempre quer trazer os destaques para te manter informado. Semana que vem acontece a final do maior evento esportivo da região e a gente vai te manter informado também semana que vem. Até lá! E o TV Notícias desta segunda termina aqui. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. Boa noite para você e até amanhã.